capítulo 11, versículo 25 até o 26. Deixa eu só dar uma olhadinha no meu relógio aqui, amém. Ele diz assim, ó: Então Barnabé, ele foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. E assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Até aqui, amém? Por gentileza, feche os teus olhos, vamos orar. Pai, fala conosco através da tua palavra, Pai. Senhor, nós somos tão gratos por esse período de adoração, de louvor. Pai, nós poderíamos voltar para nossa casa, porque nós já fomos tão tocados e abençoados, Pai. Ah, meu Deus, obrigado, Pai, por nesta noite nos dar a oportunidade de adorar e exaltar o Teu nome com liberdade neste lugar. Obrigado, meu Deus, por nos tocar. Ah, meu Deus, obrigado, porque ainda que o nosso entendimento não alcance isso, eu creio, Deus, que em meio a esse período de louvor, cadeias foram quebradas, correntes foram quebradas, meu Deus, vínculos espirituais foram quebrados, pessoas foram libertas, curadas, restauradas, meu Deus, pessoas que estavam com os seus corações frios, elas foram aquecidas novamente pelo fogo do Espírito Santo. E eu sou tão grato ao Senhor por isso, Pai. Mas, Senhor, esse momento é o momento onde a Tua palavra é ministrada. E nós precisamos tanto da Tua palavra. Assim como foi dito aqui nesta noite, quando nós conhecemos a verdade, essa verdade nos liberta. E que nesta noite, Pai, essa verdade nos liberte de muitas coisas, Pai. Que o Teu Espírito Santo possa, nesta noite, traduzir a cada um dos corações, de acordo com que eles possam entender e absorver da Tua palavra. Senhor, eu tenho tanta dificuldade, Pai, eu tenho tanta limitação. Às vezes, Deus, a maneira com a qual eu falo, foge um pouco, Pai, de uma forma com que todos entendam. Então, Espírito Santo, nesta noite eu clamo pela Tua graça e pela Tua misericórdia, use-me com muita simplicidade, para que as minhas palavras possam ser entendidas até por uma criança, Pai. Ah, meu Deus, eu me entrego nas Tuas mãos, e eu peço ao Senhor que me conduza neste lugar. Senhor, sem Ti eu nada posso fazer, porque eu sou somente um ramo, e o Senhor é a videira, Pai. Meu Deus, toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ti, porque só o Senhor é merecedor desta honra e desta glória. E eu Te peço também, Deus, que à medida que eu for falando, que eu for ministrando, Espírito Santo, vai passeando em meio à igreja, vai passeando em meio aos que estão aqui, e também visita aqueles que estão nos ouvindo agora, de uma maneira online, através de um aparelho, que o Senhor possa visitá-los, porque não há barreiras, não há impedimentos para que o Senhor chegue até essa casa, essa vida e essa família, e o Senhor também possa tocá-los, e todos nós sejamos tocados pelo Senhor nesta noite, e este toque traga mudanças na nossa vida. É o que eu peço ao Senhor nesta noite, já agradecido, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Glória a Deus. Queridos, nessa noite eu quero levar vocês a refletir um pouquinho sobre parecidos com Jesus. Eu quero levar você nesta noite a refletir um pouquinho comigo sobre esse tema, sobre esse assunto. Vocês aí que precisam do tema, o tema é parecidos com Jesus, amém? O texto que nós acabamos de ler agora, do capítulo ali de Atos 11, ele traz uma frase que me chamou muito a atenção, e é dentro dessa frase, desse versículo, que eu quero trabalhar nesta noite. Vamos voltar lá em Atos capítulo 11, amém? No versículo 26, o finalzinho do versículo 26, ele diz assim: os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Olha que interessante isso.
eles estavam ali trabalhando e, diante de tudo aquilo que eles estavam fazendo, pela primeira vez, os discípulos, eles foram vistos e reconhecidos por aquelas pessoas como cristãos. E o que significa ser um cristão, né? Qual é o significado de ser um cristão? E eu coloquei alguns significados aqui para que você entenda nessa noite. O primeiro deles é: ser cristão é todo aquele que abraça a causa de Cristo. Um cristão, ele é um homem, uma mulher que abraça a causa de Cristo. Então, quando você diz eu sou cristão, para dizer que você é cristão, você precisa abraçar a causa de Cristo, ou já estar abraçado a essa causa de Cristo. Um outro significado para cristão: cristão é aquele que deseja imitar a Cristo, ele deseja ser igual a Cristo, ele busca todos os dias se tornar semelhante a Cristo. Ele deseja do fundo do coração dele, se torna um objetivo de vida, se tornar ou imitar a Jesus Cristo. Isso é um cristão. Um cristão também é aquele que quer fazer as mesmas obras que Cristo fez. As mesmas obras que Cristo fez. Um cristão genuíno, um verdadeiro cristão, é aquele que não se cansa. Por quê? Porque ele quer fazer as mesmas obras que Jesus Cristo fez. Olha a profundidade do que eu estou dizendo. E muitos de nós, quando nós somos abordados, a nossa resposta é: eu sou um cristão. Eu sou um cristão. E eu estou dizendo para você nessa noite que ser cristão tem um significado. E não é um significado qualquer. É um significado muito mais profundo, às vezes, do que nós imaginamos. Ser cristão, ser um cristão, também é querer produzir os mesmos frutos de Cristo. É querer produzir os mesmos frutos de Jesus Cristo. E quando nós pensamos nos frutos de Jesus Cristo, eles estão escritos lá no livro de Gálatas, no capítulo 5. Lá relata quais são os frutos de Jesus Cristo, que são os frutos do Espírito. Quando eu digo que eu quero ser um cristão, a minha vida, ela precisa produzir esses mesmos frutos que Jesus Cristo produziu aqui na terra, como homem. E eu diria que o significado para mim, à medida que eu fui montando, preparando, escrevendo essa palavra, o significado que mais toca no meu coração, além desses que eu disse para você, mas o que mais queima dentro do meu coração, quando a gente fala sobre cristão, é alguém que te leva a enxergar o próprio Cristo através da vida dele. Olha isso. Um cristão genuíno é alguém que te leva a enxergar o próprio Jesus Cristo através da vida dele. Para mim, esse é o significado mais profundo quando nós falamos acerca de cristão. Eu sou um cristão. Quando você diz eu sou um cristão, a sua vida, a sua maneira de viver, precisa levar as pessoas a enxergar Jesus Cristo através da sua vida, através da minha vida, da nossa vida, amém? E quando nós olhamos para esse contexto de Atos 11, é muito interessante, queridos, porque Barnabé e Paulo, eles estavam ali ensinando aquelas pessoas, e eles ficaram ali por 1 ano ensinando aquelas pessoas. E aquelas pessoas, elas viram exatamente isso na vida de Barnabé e de Paulo. E o fato deles verem isso na vida de Barnabé e de Paulo, os levou a reconhecer eles como cristãos.
É por isso que eles disseram pela primeira vez, ou reconheceram pela primeira vez, esses dois homens como cristãos, porque eles viram na vida desses homens, homens que abraçaram a causa de Cristo, homens que faziam as mesmas obras que Cristo fez, homens que realmente tinham frutos, os mesmos frutos que o próprio Jesus Cristo, e homens que transpareciam na vida deles o próprio Jesus Cristo. Então, a partir dali, eles foram reconhecidos, e é isso que nós precisamos entender, porque isso é muito lindo, meus irmãos. Isso é muito lindo. Quando eu comecei a meditar nesse texto, eu fiquei impactado com aquilo, porque foi a primeira coisa que saltou aos meus olhos. Imagine você, eu não sei quantas pessoas haviam ali que eles estavam ensinando, mas aquelas pessoas olharem e pela primeira vez verem que eles eram cristãos, é porque realmente esses dois homens, eles estavam fazendo toda a diferença em meio a esse povo. Agora, uma coisa, eu e você, nós precisamos entender, que o que chamou a atenção desses homens, não foi o que Paulo e Barnabé dizia, mas era conforme Paulo e Barnabé viviam. Não é o que eu digo, não é o que eu falo, que demonstra Jesus Cristo na minha vida, não é o que eu digo, não é o que eu falo, que me torna semelhante a Cristo, é o que eu faço, são as minhas atitudes que me tornam semelhantes a Jesus Cristo. Amém, queridos? E infelizmente, meus amados, nos dias de hoje, com o passar do tempo, com a evolução da humanidade, da sociedade, do homem, essa palavra cristão, ela já não traduz mais aquilo que ela traduzia anteriormente. Quando nós olhamos para essa palavra cristão na atualidade, ela já não tem mais a mesma tradução que ela tinha quando nós falamos do próprio Barnabé e do próprio Paulo. Talvez nos dias de hoje, cristão significa uma moda. Uma moda. Você é o quê? Eu sou cristão. É moda dizer que é cristão. Talvez nos dias de hoje, ser cristão, essa palavra cristão, ela represente fazer parte de uma igreja. Fazer parte de uma igreja. Talvez nos dias de hoje, essa palavra cristão, ela significa fazer parte de um movimento espiritual. Eu faço parte de um movimento espiritual. Talvez nos dias de hoje também, essa palavra cristão, ela significa ou ela simboliza cuidar da minha vida espiritual. Eu sou um cristão, eu estou cuidando da minha vida espiritual. Eu sou um cristão, eu faço parte de um movimento espiritual. Eu sou cristão. Por que você é cristão? Porque ser cristão é moda. E quando nós olhamos, queridos, para esses homens de Deus que a Bíblia nos relata, nós olhamos homens que eram perseguidos, nós olhamos homens que eram açoitados, que eram afrontados, nós olhamos homens que não tiveram a sua vida fácil. O ministério desses homens, como Paulo, como Barnabé e como tantos outros, não foram ministérios que eram flores, rosas, meu amado. Esses homens, eles foram perseguidos, eles viviam debaixo de guerra, de confronto, de lutas. Isso é o cristianismo. Mas hoje o cristianismo mudou. E as pessoas elas querem ser cristãos, mas elas não querem viver debaixo de perseguição, de lutas e de guerras e de conflitos. É por isso que eu digo que nos dias de hoje, o cristianismo ele virou uma moda. Ou ele é algo que eu preciso ter, participar, cuidar da minha vida. Mas eu quero afirmar a você nesta noite, não foi isso que trouxe Cristo para essa terra. Não foi isso que mobilizou o céu e trouxe Jesus Cristo para essa terra. Aliás, querido, isso também não é o que está no coração de Deus. Não é o que está no coração de Deus. E eu quero que você vá comigo lá em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27.
para te mostrar o que está no coração de Deus. Ele diz assim, ó: então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes da terra, de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Queridos, Deus, Ele nos criou à imagem e à semelhança dEle. Deus nos criou para sermos iguais a Ele. E Deus, quando nos criou, Ele colocou em nós, queridos, algumas características que são divinas. E é interessante isso, porque mesmo com a queda do homem, a derrocada do homem, nós podemos ainda ver características divinas na vida dos homens. Por exemplo, nós tivemos recentemente, há uns meses para trás, um movimento que deixou isso muito claro. Nós vivemos ali no Rio Grande do Sul, houve uma tragédia que aconteceu naquele lugar. E o que nós começamos a observar? Que todos os homens começaram um movimento, sendo crente ou não, sendo cristão ou não, e eles começaram a se levantar e começaram a arrumar água, roupa, comida, e eles começaram a sair de suas cidades e irem até aquele lugar e se enfiar no meio daquela água e começar a ajudar pessoas, tirar pessoas, resgatar famílias. Eles abriram mão de suas vidas para ajudar aquelas pessoas, e muitos deles nem cristão é. Isso demonstra que o ser humano, ele foi criado com algumas características que são divinas, e uma delas é essa, a bondade, o desejo de ajudar ao próximo, de cuidar do próximo. Então Deus nos fez, queridos, a imagem e a semelhança dele, mas infelizmente, meu amado, quando o Adão, ele caiu em pecado, quando Adão, eles caíram ali no Éden, no pecado, essa imagem, ela foi distorcida, ou ela foi destruída. Eu diria que o homem passou a se enxergar de uma forma distorcida. É como se você pegar um espelho quebrado, todo quebrado, e você ficar na frente daquele espelho todo quebrado. Você vai ver a sua imagem, mas quando você vê a sua imagem no espelho quebrado, você vai ver uma imagem toda distorcida. O homem então passou a se enxergar, o homem passou a demonstrar essa imagem toda distorcida, exatamente por conta do pecado. Mas Deus, Ele enviou para cá, para a terra, o seu Filho Jesus Cristo, e Ele enviou para cá Jesus Cristo com um propósito: levar o homem novamente a se tornar a imagem e a semelhança de Deus. Quando Jesus veio para essa terra, o propósito dele era novamente resgatar a imagem do homem, levá-lo novamente a ser imagem e a semelhança de Deus. E nessa noite eu quero que você entenda isso. Jesus veio a essa terra para que eu e você voltássemos novamente a nos tornar semelhantes a Deus, ou semelhantes a Cristo. Então eu anotei algumas coisas que eu quero nessa noite levar você a refletir sobre elas. E eu quero levar você a refletir para que em cima dessas coisas você responda a uma pergunta. E a pergunta é: eu tenho sido parecido com Cristo? A pergunta para nós nesta noite, para você que está em casa me ouvindo também, a pergunta é: eu tenho sido parecido com Cristo? E a primeira coisa que eu quero nessa noite levar você a refletir, está lá em Filipenses, no capítulo 2, Filipenses capítulo 2, nós vamos andar um pouquinho na Bíblia, então esteja aí com a sua Bíblia
em ordem, Filipenses capítulo 2, versículo 5, nós vamos ler do 5 até o 8. Essa é a primeira coisa que eu quero levar você a refletir nessa noite, amém? Ele diz assim, ó: seja a atitude de vocês. Vocês aqui é quem, querido? Diga eu. Deus está falando comigo, diga, Deus está falando comigo. Então, se Deus está falando com você, é hora de você abrir os teus ouvidos. Abra os teus ouvidos, porque Deus está falando conosco. Ele está dizendo assim, ó: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Queridos, a primeira coisa que eu quero levar você nessa noite a refletir é sobre a humildade. Diga, humildade. Humildade, queridos. Não uma humildade falsa, não a humildade que o mundo aí fora prega, não essa falsa humildade, porque tem pessoas que são falsos humildes. Eles vestem uma capa de humildade, eles se vestem humildemente, eles andam como humildes. Você olha, é uma pessoa que você fala, meu Deus, quanta humildade. Só que na hora que você vai e cutuca ele, dá uma cutucada nele, aquela capa de humildade cai para fora, e ali de dentro surge um monstro de arrogância. Por exemplo, ele anda, imagina assim, ele é humilde, ele vai andando assim na rua, sabe, humilde, e ele vai se arrastando, tal, não sei o que lá. Aí a pessoa chega por detrás dele e fala assim para ele, sai da frente! É para assustar, e tem alguns meio cochilando aí, então vai acordando aí. Sai da frente, né? Aí como é que ele responde? Como é que você falou aí, cara? Quem que é você? Quem que você pensa que você é para gritar comigo? Quem que você está achando que você é? Isso é humildade, irmão? Não, isso é uma capa que esconde uma imagem, uma falsa imagem. E aqui eu estou falando de uma imagem de Cristo, de uma humildade genuína de Cristo. E queridos, escute bem, para eu obter essa imagem, meu irmão, ou melhor, para eu obter essa humildade de Cristo, o segredo está no versículo 7. Volta lá para o versículo 7 para nós. Olha lá o comecinho desse versículo. Antes, ele esvaziou-se a si mesmo. Diga, me esvaziar. É isso que eu e você precisamos aprender. Porque, meu irmão, como Cristo vai entrar em um lugar que não há espaço para Ele entrar, como Cristo vai habitar na minha vida, se não há espaço para Ele habitar na minha vida, porque há tantos conceitos, há tantas opiniões, há tantas axiologias dentro de mim, que não tem como, há tanto orgulho, há tanta soberba, há tanta arrogância, há tanta vaidade, tanta prepotência dentro de mim, que Cristo não tem como habitar dentro de mim. E para eu ter a humildade de Jesus Cristo, meu irmão, eu preciso me esvaziar de mim. Eu preciso me esvaziar totalmente das minhas opiniões. Não existe a minha opinião, não existe a minha vontade, não existe os meus conceitos, não existe as minhas axiologias, não existe nada. Só existe uma coisa: Cristo, e a vontade dEle, e a opinião dEle, e o desejo dEle na minha vida. Eu só consigo essa humildade de Jesus Cristo quando eu me esvazio, e esse é um exercício diário que eu e você temos que colocar em prática nas nossas vidas. E meu irmão, escute o que eu estou dizendo para você. Se fosse fácil o que eu estou dizendo aqui,
nós teríamos na terra muitas, mas muitas e muitas e muitas pessoas que aparentam o próprio Cristo na vida delas. O exercício mais difícil que vai acontecer, ou que vai exigir de mim e de você, é esse: nos esvaziar. Nos esvaziar. É muito lindo, às vezes nós já cantamos tanto essa canção aqui na igreja. Eu quero me esvaziar de mim, eu quero me esvaziar de mim. É tão bonito uma canção, né? É tão bonito esse ditado, esse palavreado, eu quero me esvaziar, eu quero me esvaziar. Meu irmão, se esvazie. Se esvazie. Para nós sermos semelhantes a Cristo, é necessário que a humildade dele esteja em nós, habite abundantemente nas nossas vidas. Habite abundantemente em nossas vidas, amém? Uma segunda coisa que eu quero também refletir nesta noite com você, está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, 2 Coríntios 5, 17, ele diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Meu irmão, isso é o que aconteceu na minha e na sua vida, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, ou quando Jesus ele entrou na nossa vida. Havia uma vida pecaminosa, nós vivíamos uma vida de pecado, nós vivíamos uma vida de delitos, e quando Jesus ele entra na minha vida, os meus pecados e a minha vida pecaminosa, ela foi crucificada com Cristo. Então já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. Só que eu e você precisamos entender algo muito importante. Aquele velho homem, aquela velha natureza pecaminosa, ainda continua morando, habitando dentro de nós. Aquele velho homem, ele continua habitando dentro de nós. Agora, quando eu vou crescendo em santidade, quando eu vou crescendo em santificação, essa velha natureza, ela vai morrendo, e ela vai morrendo, e ela vai morrendo à medida que eu vou crescendo em santidade, e chega uma hora que ela acaba na minha vida, e aquele velho homem não existe mais. Isso, queridos, deveria acontecer na vida de todos os cristãos. Aliás, é isso que vai resgatando a minha imagem e a minha semelhança a Cristo. Porque aquele velho homem vai morrendo, aquele velho homem vai morrendo, e vai surgindo quem no lugar? Um novo homem, que é o próprio Espírito do Deus vivo. E aí você vai se tornando a imagem e a semelhança. E o que eu quero dizer com isso? Como que eu vou traduzir isso, meu irmão? Um dia que eu entreguei a minha vida para Jesus, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo é quem vive agora. E a cada ano que eu caminho com Jesus Cristo, a minha vida deveria crescer, e crescer, e crescer, e crescer. Deveria ser uma constante evolução. No primeiro ano eu tive uma mudança, no segundo ano eu tive uma outra mudança, no quinto ano eu tive uma mudança muito significativa. Com 10 anos na igreja, a mudança e a transformação é absurda na minha vida. Com 20 anos então nem se fala. Isso deveria acontecer nas nossas vidas, queridos. Porque quando já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo é quem vive em mim, a primeira coisa que Ele vai fazer é resgatar a minha semelhança a Deus. Mas não é isso que acontece. Tem pessoas que estão há 20 anos dentro da igreja, e a luta delas continua ainda sendo a mesma do primeiro dia que ele entregou a vida para Jesus.
Meu irmão, escute o que eu quero dizer para você nessa noite. Tem que haver mudanças na nossa vida. Ou não é Cristo quem vive, mas sim você mesmo é quem vive, e é você mesmo quem está no comando da sua vida. Porque o dia que Cristo estiver no comando da minha e da sua vida, cada dia você vai se tornar mais parecido com Ele. Quando você pega os grandes homens de Deus, foi exatamente isso que aconteceu com eles. Quando você pega o próprio apóstolo Paulo, que disse exatamente isso: já não sou eu quem vivo, mas Cristo é quem vive em mim. Você olha para a vida desse homem. Esse homem, ele passou de perseguidor de cristãos para ganhador de almas para Cristo. Esse homem, ele matava crente, e ele passou a resgatar e salvar vidas para se tornarem crentes. Isso precisa acontecer na minha vida e na sua vida, querido. Eu não posso me conformar com o velho pecado. Eu não posso me conformar com as velhas manias, com os velhos erros. Tem que haver mudança, querido. Meu irmão, tem pessoas que estão na igreja há 10, 15, 20 anos, e até hoje elas estão presas, aprisionadas ainda a mamon. Elas não conseguem dar dízimo na casa do Senhor. Elas já ouviram todo tipo de palavra que você pode imaginar, e elas ainda estão presas, elas ainda não conseguiram se libertar disso. E talvez você possa estar olhando e dizendo assim: você está dizendo isso, pastor, porque você quer dinheiro. Não, querido, eu estou dizendo isso porque tem que haver transformações na minha e na sua vida. Tem que haver mudanças na minha e na sua vida. E eu estou falando para você essas coisas exatamente porque você precisa responder: eu sou semelhante a Cristo. Eu sou semelhante a Cristo. Uma terceira coisa que eu quero levar você a refletir, está lá em Mateus agora, Mateus capítulo 26, versículo 69, Mateus 26, 69, nós vamos ler até o 73, esse texto você conhece muito bem ele, Mateus 26, 69 até o 73, ele diz assim: Pedro estava sentado no pátio, e uma criada, aproximando-se dele, disse: você também estava com Jesus o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: não sei o que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu e disse aos que estavam ali: esse homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez: não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: olha que interessante isso, certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia. Meu irmão, escute bem, eu e você devemos andar como Cristo andou, e aqui eu quero dizer algo para você nessa noite: o seu modo de falar denuncia que você é um seguidor de Jesus? O seu modo de falar denuncia que você é semelhante a Cristo? Porque essa é uma pergunta que nós temos que fazer, ou essa é algo que nós precisamos refletir. O seu jeito de falar te torna semelhante a Cristo? Olha isso, a maneira como você fala com a sua esposa, a maneira como você fala com o seu marido, a maneira como você fala com os teus filhos, a maneira como você fala com os teus amigos, com os teus irmãos da igreja, com os teus colegas de trabalho, com o teu chefe, com os teus funcionários, a maneira que você fala com eles denuncia que você anda com Jesus?
porque ela precisa denunciar, meu irmão. Se nós somos semelhantes a Cristo, ela precisa denunciar, a ponto de uma pessoa olhar para você e falar: espera um pouquinho, deixa eu fazer uma pergunta, você é cristão, né? Sim, eu sou cristão. Não, eu estou vendo no teu modo de falar. Eu estou vendo no teu modo de falar. O teu modo de falar já denuncia que você é cristão. Ou a maneira que nós falamos com a nossa esposa, com nossos filhos, ou a maneira com a qual nós falamos com todas essas pessoas que eu acabei de dizer aqui, denuncia que você não é um cristão. Meu irmão, escute bem, tem pessoas que quando elas dizem assim: eu sou um cristão, tem gente que faz assim: não é? Sério? Meu Deus, olha que eu nem imaginava, hein? Porque a maneira com a qual elas falam, a maneira com a qual elas andam, não traz semelhança nenhuma a Cristo. E nessa noite eu preciso levar você a refletir sobre isso. O Senhor me criou e te criou para que eu e você fôssemos semelhantes a Cristo. Ele quer que eu e você sejamos semelhantes a Ele, a Cristo. Você foi criado à imagem e à semelhança dEle. E uma vez que você entregou a sua vida para Cristo, você precisa novamente, ou Cristo precisa novamente resgatar aquela imagem que estava distorcida. Aquele espelho que estava quebrado, que você olhava para ele e via sua imagem distorcida, hoje você precisa olhar para ele e não ver mais uma imagem distorcida, mas você precisa olhar para ele e ver o próprio Cristo na sua vida. Se eu perguntar para os teus filhos hoje, a maneira com a qual você fala dentro da sua casa, denuncia que você é um seguidor de Jesus? Se eu perguntar para os teus colegas de trabalho hoje, a maneira que você se comporta lá, no seu ambiente de trabalho, vai demonstrar que você é um seguidor de Cristo? Ou que você é semelhante a Cristo? Isso é muito sério, irmãos. E você vai entender no final de tudo por que é que eu estou dizendo isso para você. Um quarto ponto está lá em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 8, Filipenses 4, 8, nós vamos ler o 8 e o 9, agora vai lá para Filipenses, deixa eu molhar a goela aqui, ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro e tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Versículo 9, tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Veja, queridos, é isso que eu e você precisamos viver, a verdade. Um cristão, queridos, no mundo de hoje, a verdade, meu irmão, é a coisa mais difícil de acontecer nos últimos tempos. Nós vivemos num mundo de mentiras, um mundo de mentiras, não há verdade mais no mundo em que nós vivemos. Se nós somos cristãos, se nós realmente somos a imagem e a semelhança de Cristo, tem que haver verdade em nós. Tem que haver uma diferença no nosso modo de viver, no nosso modo de pensar, o nosso olhar tem que ser puro, não pode haver maldade na nossa maneira de olhar. E infelizmente, queridos, a maioria tem um olhar maldoso, um olhar maldoso. Às vezes você passa com o carro, e você vê um irmão da igreja dentro do bar, e você já olha com um olhar maldoso, e você diz: meu Deus, olha que absurdo isso, o irmão que congrega lá na igreja, dentro do bar,
Você nem viu se ele estava bebendo, você nem viu se estava, o que é que estava acontecendo ali dentro. Mas você, com o seu olhar maldoso, já começa a colocar nas redes sociais, tira foto e coloca lá nas redes sociais. Fulano de tal, no bar, enchendo a cara. E muitas das vezes ele estava ali tentando resgatar uma alma que está perdida lá dentro do bar. Nós precisamos, meus irmãos, mudar isso nas nossas vidas. Nós precisamos entender, nós precisamos saber. Meu irmão, cuidado com esse tipo de coisa. Cuidado com aquilo que te falam. Cuidado com as fofocas. Cuidado com aquilo que trazem a você. Existem coisas que não vale nem a pena sequer ouvir. Não, mas pastor, eu vou te contar. E olha, queridos, existem fofocas e existem coisas que não são fofocas. E nós precisamos saber separar muito bem isso. Mas tem coisas que nós sabemos que é fofoca e não traz edificação nenhuma para o reino de Deus. E nós pegamos aquilo, e nós até passamos adiante aquilo que nós pegamos dos outros. Meu irmão, a nossa vida, ela precisa demonstrar isso. Tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é bom. A vida de um cristão precisa crescer nessas coisas e crescer a cada dia mais. Cada dia mais. Esse é o projeto de Jesus Cristo. Restaurar a minha imagem e a minha semelhança a Cristo. A sua imagem e a sua semelhança a Cristo. E eu quero mais um ponto, o quinto e último ponto. Diga glória a Deus. Glória a Deus, pastor. Estamos chegando no fim, aleluia. Aleluia. Mal sabe ele que o quinto ponto é só o começo, a introdução, né? João 13, versículo 12, falei sobre esse texto recentemente. Não, nós estamos acabando mesmo. João 13, versículo 12. Nós vamos ler do 12 até o 14. Eu falei sobre esse texto a semana passada, né? E ele diz assim, ó: quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam de mestre, Senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Queridos, a igreja, ela precisa ser parecida com Jesus. A igreja, ela precisa ser parecida com Jesus. E nós somos a igreja do Senhor. Cada um de nós somos a igreja do Senhor. E como igreja do Senhor, eu preciso servir a todos. Se eu sou semelhante a Cristo, eu preciso servir a todos. Eu preciso não só servir, eu preciso entender o que aconteceu naquele momento da ceia. Eu preciso ir lá e examinar o que está escrito em João 13 e buscar dali de dentro uma revelação daquilo para mim. Porque enquanto não houver uma revelação para você acerca do que Jesus fez ali, você não vai conseguir servir. Você vai servir por obrigação, você vai servir e isso vai ser um peso na sua vida. Agora, quando a palavra de Deus ela é revelada para mim, eu encontro prazer em servir pessoas. É prazeroso para mim servir pessoas. Na quinta-feira, o pessoal da assistência, da diaconia, eles já haviam me procurado anteriormente, né? E eles queriam, eles tinham dúvidas, né? Várias dúvidas acerca de muitas coisas que envolvem as coisas de Deus, e eles tinham muitas perguntas e muitas questões, e eles queriam se reunir comigo, para que a gente pudesse esclarecer tudo isso. E aí eu até falei para o Tonico e a Sueli, eu falei, olha, procure vamos tentar fazer uma videochamada, porque eu falei assim, é tão difícil sair da casa, vir até aqui, é complexo, né, irmãos? Eu falei, vamos tentar uma videochamada lá, e vamos ver se vai funcionar. E nós havíamos marcado para 7 horas da noite, essa videochamada,
E nós começamos às 7 horas da noite. E talvez os nossos planos fossem acabar às 8 horas da noite. Meu irmão, quando eu terminei, a Rose e o Isaac já tinham dormido. E tinha assunto para nós irmos até pelo menos umas 3 da madrugada. Mas tinha gente que ia acordar mais cedo e precisava dormir e tudo mais. E talvez você acha que eu desliguei ali o telefone e falei, meu Deus, joguei o telefone e falei, esses irmãos, pelo amor de Deus, vai ler a Bíblia. Não, queridos. Eu desliguei o telefone já assim, meu Deus, que bênção, glória a Deus. Pai, que precioso esse tempo. Por quê, meu irmão? Porque quando você entende o que aconteceu ali, o que Jesus fez ali, o servir aos outros não é um peso, é um prazer, se torna um prazer. Se eu sou semelhante a Cristo, eu preciso encontrar prazer em servir, e não só em servir, mas servir humildemente, com humildade, meu irmão, com humildade. Estar atento a isso, querido, estar atento a isso. Esteja de olho a qual pessoa você pode servir. Há tantas pessoas precisando de ajuda, e eu e você precisamos, nós somos servos, e nós podemos contribuir e servir. Às vezes eu sei que não é fácil, às vezes é difícil, mas eu e você precisamos entender que se nós somos semelhantes a Cristo, o DNA de servir precisa estar em nós. Como eu acabei de citar o exemplo para você, pessoas que talvez nem cristão eram, deixaram suas famílias, se colocaram no meio de um monte de água barrenta, passaram talvez frio, ficaram sem comer, para ajudar um mundaréu de pessoas que precisavam de ajuda, servindo a eles. E muitos estão até hoje lá servindo. Entende, meu irmão? Precisa haver em nós esse DNA, precisa haver em nós essas características de Cristo. Escute bem o que eu vou dizer para você agora. A maior ferramenta de evangelismo que nós temos, escute bem o que eu vou dizer, vou repetir, a maior ferramenta de evangelismo que eu e você temos é a nossa maneira de viver. A maior ferramenta que eu e você temos é a nossa maneira de viver. Não adianta nós sairmos pelas ruas convidando um monte de pessoas para virem nessa igreja, e quando elas passarem por aquela porta e elas entrarem dentro desse ambiente, elas vão encontrar mais do mesmo. Mais do mesmo. Elas deixaram outras igrejas, estão feridas com a igreja, e nós saímos correndo e chamando, e eu não estou dizendo que nós não devemos sair, nós não devemos convidar. O que eu estou dizendo é que não adianta nada nós irmos chamarmos Itupeva inteiro para vir nessa igreja, se quando elas entrarem por aquelas portas, por aquela porta, o que elas vão encontrar aqui, nada mais é do que elas já encontraram num monte de igreja por onde elas passaram. Brigas, rivalidade, discussões, competições, maledicências, fofocas, soberba, vaidade, arrogância. Não adianta nada, meu irmão. Não adianta nada, querido. Pessoas que dizem que amam com a boca. Ai, eu te amo. Quanto eu ouvi isso, meu irmão. Quanto eu ouvi isso. Ai, eu te amo, querido. Eu já nem gosto dessa bendita palavra. Ai, eu te amo, querido. Dá vontade de dar um... Sai, em nome de Jesus, né? Amam com a boca, mas na hora do vamos ver, ó,
Na hora que o irmão está precisando de uma carona, na hora que o irmão está parado na beira da estrada, cadê o amor? Não, pastor, eu tenho outras coisas para fazer, pastor, eu tenho outros compromissos. Não, querido, é nessa hora que você tem que demonstrar o amor. Não é com a tua palavra, é com atitudes. Foi isso que fez com que Barnabé e Paulo fossem reconhecidos como cristãos, porque eles não ficavam falando, eles faziam. Você hoje, adianta, queridos, porque hoje é moda isso. Igrejas, o cara vai chegar na igreja, ele vai ser convidado, vamos na minha igreja, aí ele vem na sua igreja, aí começa o corredor, aí o cara chega, 50 de um lado e 50 do outro com placa, você é especial para Jesus, nós te amamos, você é bem-vindo, a sua casa, a casa é sua, e não sei o que, é o ministério da recepção, esse é só o da recepção, entendeu? E fica todo mundo lá, você é bem-vindo, aleluia, é isso aí, glória a Deus, que maravilha, tudo maravilhoso. Depois, quando ele chega na igreja, vai ter o ministério do abraço, isso, são aqueles que estão prontos para ir lá e abraçar, te amo em Cristo Jesus, aleluia. Eu não sei se você já viu esse filme, eu não sei se já passou por isso. Tem pessoas que nós vamos evangelizar aí fora, meu irmão, ele não quer nem olhar na tua cara, ainda mais se você falar para ele, mas meu irmão, eu te amo em Cristo Jesus, ele vai falar, não quero nem ouvir essa palavra, te amo em Cristo Jesus, cai fora da minha vida, é mais ou menos assim, sai para trás de mim, Satanás. Sabe por quê, meu irmão? Porque infelizmente é igreja em cima de igreja abrindo, mas é mais do mesmo, e do mesmo, e do mesmo, e do mesmo. Pessoas preocupadas em encher a igreja, mas não preocupadas em cuidar e amar realmente das vidas. Agora, escute bem, o que vai manter uma pessoa na igreja, escute bem isso, o que vai manter uma pessoa dentro de uma igreja, é quando ela olhar para o lado, e ela ver Jesus Cristo na minha e na sua vida, aí isso mantém ela dentro da igreja. Não é o ministério de recepção, não é o ministério de abraço, não é o ministério de boas-vindas, não é o ministério não sei do que, o ministério não sei do que lá, não, é quando ela olhar para você e ela falar, rapaz, aqui tem Cristo, aqui tem Cristo, aqui eu ando dentro dessa igreja, eu não vejo um irmão falando mal do outro, aqui eu ando dentro dessa igreja e eu vejo todo mundo, um cuidando do outro, um suprindo a necessidade do outro, aqui dentro dessa igreja eu vejo um defendendo o outro, um entendendo o outro. Quando elas verem isso, meu querido, certamente elas nunca mais sairão daqui. É por isso que você não vai encontrar nessa igreja, não tem essa expectativa, talvez alguns até possam ter esse pensamento, né? Ah, pastor, você deveria colocar umas placas, a gente fica lá no meio da rua, da avenida. Não, você vai ser atropelado lá, sai de lá, fica aqui dentro da igreja mesmo. Não, mas quando o carro não tiver, nós entramos no meio da rua e ficamos com uma placa gigante, seja bem-vindo. Não precisa disso não, querido. O que eu quero é que você seja semelhante a Cristo, porque as pessoas que trabalham com você vão perguntar para você em que igreja você congrega, e elas vão vir aqui sozinhas, você não vai nem precisar convidar. Seus vizinhos vão olhar para você e vão falar assim para você, cara, que igreja você congrega? Porque o que você tem eu quero, me leva na tua igreja. Enquanto isso não acontecer na minha e na sua vida, meu irmão, nós vamos convidar, e nós vamos correr o risco de trazê-las aqui, e elas entrarem aqui, e dizerem, mas o que vocês estavam falando é mentira, a propaganda que vocês fizeram é enganosa, porque eu estou vendo mais do mesmo aqui. Amém? É quando elas olham e veem homens e mulheres parecidos com Deus. Hoje, um visitante nessa igreja, quando ele entrar por aquela porta, ele vai encontrar isso aqui. Ele vai encontrar isso nessa igreja. Ele vai encontrar isso nas nossas vidas. Hoje o teu colega de trabalho, hoje as pessoas que você convive, os teus amigos,
eles vão encontrar isso em você. Nessa noite eu creio que o Senhor quer resgatar essa imagem e essa semelhança nas nossas vidas. Meu irmão, nós estamos vivendo o pior momento na sociedade, principalmente a sociedade dos cristãos. E nessa noite eu quero chamar você novamente a uma realidade, e eu quero te lembrar: cristão é alguém que abraça a causa de Cristo. Cristão é alguém que anda pela rua, e quando as pessoas olham para ele, elas veem o próprio Cristo nele. As palavras que saem dele é Cristo, o comportamento dele é Cristo, as atitudes é Cristo. Eles exalam Cristo, as respostas são Cristo. E antes de eu pedir para você fechar os teus olhos, eu quero deixar essa pergunta para você: em que mais você se parece com Deus? Se você olhar para a sua vida hoje, no que mais você se parece com Deus? Em que área você mais se parece com Deus? Se você olhar para a sua vida, examinar a sua vida hoje, qual área você pode dizer que você é mais semelhante a Deus? Que você mais se aproxima de Deus? Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu sou tão grato ao Senhor por Tua palavra, Pai. Eu sou tão grato ao Senhor pela oportunidade de ouvirmos coisas como essa, Pai. Senhor, nesta noite, ajuda-nos, Pai, à luz da Tua palavra, olharmos para dentro de nós e procurarmos enxergar, meu Deus, no que é que nós nos parecemos com o Senhor. A luz da Tua palavra nos ajude, Senhor, a pensarmos como a nossa família tem nos visto, como os nossos amigos de trabalho têm nos visto, como a sociedade tem nos visto, como os irmãos em Cristo têm nos visto. Senhor, nos coloca em crise nesta noite, Pai, que nós possamos sair deste lugar em crise conosco mesmo. Senhor, as pessoas hoje, nos leve a pensar, se as pessoas hoje estão vendo em nós a semelhança com o Senhor, Pai, ou se nós hoje só fazemos parte de um modismo, ou se hoje nós fazemos parte de um grupo espiritual, Pai. Senhor, leva-nos novamente ao cristianismo genuíno, Pai. Eu oro nesta noite em nome de Jesus, para que o Senhor nos dê coragem, para que o Senhor gere fé em nosso coração, Pai, para que nós possamos tomar uma decisão nas nossas vidas, para que nós possamos tomar uma posição nas nossas vidas, e a partir daqui, Senhor, começarmos a viver uma vida de transformação, de glória em glória, de todos os dias buscarmos uma evolução nas nossas vidas. Senhor, nos ajude até o final desse ano, Pai, realmente vivermos uma vida de mudança e transformação radical, meu Deus, aonde pessoas fiquem chocadas com aquilo que elas estão vendo na nossa vida, com a transformação que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Gera fé em nosso coração, para que nós tenhamos essa atitude e possamos viver isso, em nome de Jesus, Pai. Senhor, até aqui eu posso ir, mas daqui em diante eu entrego nas Tuas mãos cada coração que aqui está, e cada um daqueles que estão me ouvindo também, para que o Senhor os convença de tudo isso, Pai. Eu te agradeço pela Tua palavra e te agradeço pela oportunidade de partilhar a Tua palavra nesta noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Glória a Deus. Amém, queridos? Vamos nos colocar de pé. Nós estamos encerrando. Deixa eu te abençoar. Amém? Estenda as tuas mãos para cá. Que as bênçãos de Deus
elas alcancem você e elas alcancem toda a sua casa, toda a sua família. Que a proteção do Senhor venha sobre você e nada de ruim venha acontecer com você e com a tua família. Que a provisão de Deus esteja no teu lar e ali não falte nada. Que Ele encha os teus armários de mantimento e Ele supra todas as tuas necessidades de uma maneira sobrenatural. Que a graça, a paz e o amor do Senhor não falte no teu lar e que o Espírito Santo de Deus segure na tua mão e te influencie ao longo desta semana que nós estamos entrando, para que você faça escolhas certas, tome decisões certas na sua semana. Que você tenha uma semana muito abençoada, sobrenatural, de conquistas e vitórias sobre a sua vida. Que você volte para sua casa em paz, em segurança, e tenha um domingo maravilhoso junto da tua família. Em nome de Jesus. Amém.